Pessoal, nesse vídeo então eu vou explicar para vocês a matéria da semana 1 do nosso novo PET, né, que é o PET 3. E esse PET 3 ele começa com a matéria de probabilidade. Parece um pouco com a matéria de análise combinatória, mas as contas são bem mais simples, então vai ser melhor de mexer. A probabilidade, diferente da análise combinatória, né, quando a gente tinha análise combinatória, os problemas tinham perguntas assim: de quantas maneiras tal coisa pode acontecer, ou de quantas formas podem ser selecionados tantos alunos num grupo de tantas pessoas para determinada coisa. Então era sempre quantas maneiras, quantas formas. Um exercício de probabilidade, o enunciado vem de duas formas. Ou ele te pergunta qual é a probabilidade de tal coisa acontecer, ou qual é a chance de tal coisa acontecer. Então, chance e probabilidade são coisas de mesmo significado, tá bom? Nessa semana, então, a gente vai ver espaço amostral e evento, que são dois nomes que a gente usa dentro da matéria de probabilidade para determinadas partes dessa matéria. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é cada coisa. Bom, então nessa semana a nossa matéria está nas páginas 15, 16, 17 e 18 do PDF. E a matéria começa assim, traz uma introduçãozinha, né? Nessa semana você aprenderá a identificar e diferenciar um espaço amostral de um evento. Então você vai aprender o que é espaço amostral, o que é evento, qual que é a diferença de uma coisa para outra, ok? O que é fundamental para resolver problemas que envolvam probabilidades. Para começar a nossa aprendizagem, precisamos definir e entender alguns termos. Então vem, ó. Então ele vai trazer algumas definições. Primeiro ele vai explicar o que é as coisas para vocês. Ó. O que é um experimento aleatório? É um acontecimento cujo resultado depende do acaso. Ou seja, é um acontecimento que depende da sorte. Então, um experimento ele vai ser chamado de aleatório, né? Um acontecimento ele vai ser chamado de experimento aleatório quando ele depender da sorte. Por exemplo, vamos supor que aqui em Divinópolis tem muita gente, né, que compra Centro-Oeste Cap. Você comprar o Centro-Oeste Cap é certeza que você vai ganhar? Apesar do vendedor falar que não é, né, gente? Por quê? Porque vai ser feito um sorteio. Então, a pessoa vencer o sorteio do Centro-Oeste Cap depende da sorte. Se depende da sorte, né, depende do acaso, a gente não fala sorte, fala mais acaso, é chamado de experimento aleatório. Então, ganhar no Centro-Oeste Cap é um exemplo de experimento aleatório. Beleza? Aqui tem alguns exemplos de outros experimentos que são aleatórios. A retirada de uma carta de um baralho comum e observar o seu naipe. Então você pegou um baralho, embaralhou, tirou uma carta sem ver. E aí você olha qual naipe que é, né? Se é copa, se é espadas, enfim. Como você tirou ao acaso, você tirou sem olhar, vamos supor, qual é a chance de sair uma carta de espadas? Depende, porque essa chance vai depender da sorte, né, do acaso. O cálculo dessa chance, né, desse acontecimento, sair uma carta de espadas, é feito por meio de probabilidade, que nós vamos aprender a fazer. Ok, gente? Então, isso aqui é outro exemplo de experimento aleatório. Aí tem alguns outros, lançamento de uma moeda no qual se considera apenas a face que ficar voltado para cima. Então, você e um amigo estão disputando quem que vai imprimir o PET da semana. Exemplo. Aí vocês, vamos tirar na moeda aqui, eu sou cara, você é coroa, jogou a moeda. A chance de sair cara e você ter que ir lá imprimir o PET depende do acaso, depende da sua sorte ali, depende do que sair da moeda. Então é um exemplo de experimento aleatório. Aí tem outros exemplos, sorteio de um bilhete, de um total de 20 bilhetes numerados de 1 a 20. Então se você vai tirar sem olhar, é um experimento aleatório, depende do acaso. O lançamento de um dado, né, no qual você vai considerar o número que ficar virado para cima. Também é um experimento aleatório, porque você não sabe o que vai dar, vai depender do acaso. Então tudo que depende do acaso, né, esses acontecimentos que dependem do acaso são experimentos aleatórios, beleza? A número 2 é o espaço, vem aí, né, um outro termo usado na probabilidade, é o de espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis que podem acontecer num experimento aleatório. Por exemplo, vamos supor que você vai jogar um dado. O dado aquele dado que é um cubinho, né? Ele tem números de 1 até 6, certo? Quando
você julgar, quais são os resultados que podem sair, né, no dado? Você pode tirar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esses são todos os resultados possíveis, né? Porque não tem mais números nesse dado, só de 1 até 6. Então, o espaço amostral é o conjunto de todos esses resultados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o nosso espaço amostral. Beleza? O espaço amostral ele é representado pela letra ômega, que é uma letra grega, que é essa daqui, ó, que parece uma ferradurazinha de cavalo. Tá bom? Aí a gente coloca, quando colocar esse símbolo, quer dizer espaço amostral. Aí você vai ter que escrever o espaço amostral de um evento, né, de um acontecimento. E quantos elementos vai ter no espaço amostral que eu descrevi agora do dado? 6, porque vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ter 6 possíveis acontecimentos. Isso é o número de elementos dentro desse espaço amostral, que é o N, a parênteses, bota o espaço amostral. Esse N aí é quantos elementos tem lá dentro. No nosso caso, tem 6. Beleza? Depois eu vou mostrar um exemplo, vai ficar um pouco mais fácil de ver. O que é importante você saber? Espaço amostral são todas as possibilidades possíveis. E quantos elementos tem lá dentro, é só você contar mesmo quantos que tem. Tá bom? Então, olha só, aqui tem um exemplo, ó. A retirada de uma carta de um baralho comum e observar o seu naipe. Então, está aqui o nosso experimento aleatório, né? Tirar uma carta do baralho. O baralho comum ele tem 52 cartas. Então, o seu espaço amostral vai ser todas essas cartas. Por exemplo, o as de copas, o as de espada, o as de... enfim, todos os as, depois todos os 2, depois todos os 3. Então, vai ser todas as suas cartas. Quantos elementos vai ter dentro desse espaço amostral? Se o baralho tem 52 cartas, vai ter 52 elementos. Então, o número de elementos aqui desse espaço amostral vai ser 52. Beleza? Outro exemplo, ó, lançamento de uma moeda, né? O que pode dar nesse lançamento? Cara ou coroa? Então, seja o C indicando a cara e K... o C indicando a coroa e K indica cara. Né? Ele usou essas letras aí. Então, C é coroa e K é cara. Quando você joga a moeda, ou vai dar coroa ou vai dar cara. Então, o nosso espaço amostral vai ser essas duas possibilidades, ó. Coroa ou cara. Preciso criar letras? Eu não poderia ter escrito coroa, vírgula, cara? Poderia, tá? O exemplo mesmo que quis criar aí essas letras para representar cada um dos lados da moeda. E quantos elementos tem dentro desse espaço amostral, né, do lançamento da moeda? Tem o cara e coroa, então tem 2. Então, o número de elementos lá dentro são 2, certo? Aí vem assim, o sorteio de um bilhete, né, outro exemplo, sorteio de um bilhete, de um total de 20 bilhetes numerados de 1 a 20. Se os bilhetes são numerados de 1 a 20, as possibilidades para sair são, vai sortear um bilhete lá dentro, né? Então, pode sair 1, 2, 3, 4, 5, até o 20. Ou seja, o nosso espaço amostral é todos esses elementos. O espaço amostral ele sempre vem dentro de chaves, tá bom? Mas como esses símbolos são um pouco mais complicados de escrever, principalmente para quem está usando celular para enviar as respostas, vocês podem escrever só os elementos lá dentro, tá? Não vão precisar fazer esse símbolo aqui para mim, nem as chaves não, pode pôr só os elementos. Nesse caso aqui, quantos elementos que tem aqui dentro, né? Qual que é o número de elementos no meu espaço amostral? 20, tem 20 coisas aqui dentro, ó, os números de 1 até 20. Beleza? Então, o espaço amostral são todas as possibilidades possíveis de acontecer, né, dentro daquele experimento aleatório, e o número de elementos lá dentro é quantos que tem mesmo. Tá bom? Aqui tem outro exemplo, ó, sorteio de um bilhete num total de 20 bilhetes numerados de 1 a 20. Espaço amostral tá aqui, mesma coisa, né? Lançamento de um dado... o lançamento de um dado é aquele que eu falei com vocês, ó, ou vai aparecer resultado 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, meu espaço amostral vai ser os resultados possíveis, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E quantos elementos tem lá dentro, né? Qual que é a quantidade de resultados possíveis? 6, porque tem 6 números possíveis de sair. Tá bom? Então, a gente entendeu o que é um experimento aleatório, que é um acontecimento que depende do acaso, né, da sorte. O que é um espaço amostral? Que são todos os elementos possíveis que pode dar no resultado daquele experimento. Agora, falta vocês entenderem o que é um evento e o que é um evento complementar. Evento é um acontecimento específico que eu quero que aconteça dentro daquele experimento que eu estou fazendo.
Por exemplo, já vou partir aqui por exemplo, gente, porque essa anotação aqui não vou ficar lendo não, porque nós não vamos ganhar nada com isso. Tá muito complexo e não vai ajudar a gente a fazer os exercícios. Exemplo, retirar uma carta de baralho comum com um naipe de espada. Então, agora eu não quero saber qual é a chance de qualquer carta aparecer. Eu quero saber qual é a chance de aparecer uma carta de espada. O baralho comum tem 52 cartas. Quantas tem o naipe de espada? O As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o valete, a dama e o rei de espada. Então, são 13 cartas que se eu tirar, vai acontecer isso, vai sair o naipe de espada. Então, o meu evento, sair carta de naipe espada, tem 13 elementos, porque tem 13 cartas que dão certo, tá bom? Não são mais 52, são 13, porque são só 13 que são de espada. Evento complementar é quantas são as possibilidades de dar errado aquilo que você queria. Ou seja, se eu queria que saísse o naipe de espada, de quantas maneiras que eu posso tirar uma carta e não sair a espada. Então, o complementar é o contrário. Então, de sair a espada tem 13 chances, o baralho tem 52 cartas. Então, para a gente achar o complementar, é só pegar 52 e tirar 13, que é o que eu gostaria. E aí vai dar 39 chances, né? 39 cartas que eu posso tirar e acontecer o contrário do que eu quero. Então, meu evento são as 13 cartas de espada, que é o que eu quero que aconteça. E o evento complementar tem 39 cartas, ou seja, tem 39 chances de eu tirar uma carta que não é a que eu quero. Beleza? Que não é de espada no caso. Aqui tem outro exemplo, ó. Lançar uma moeda e obter a face cara voltada para cima. O nosso experimento da moeda tinha duas respostas, cara ou coroa. Eu quero que apareça cara. Quantas chances são de acontecer? Uma, que só tem cara ou coroa. Eu quero só a cara, então eu tenho uma só. Então, esse evento tem um elemento só. Tá bom? Esse outro aqui, ó. Sortear um bilhete com número par de um total de 20 bilhetes numerados de 1 a 20. Então, eu não quero saber todas as possibilidades de tirar um bilhete, não. Eu quero saber quantas são as possibilidades de eu tirar um bilhete par. Então, eu vou pôr só os números pares, ó. 2, 4, 6, 8, 10, até o 20, né? Entre 1 e o 20. Ok, gente? Esses outros aqui são outros exemplos parecidos, mas para não ficar muito longo o vídeo, vou partir direto para o exemplo da atividade resolvida e as nossas atividades, tá bom? Então, olha só, aqui tem uma atividade resolvida. Então, te fala primeiro um experimento, depois te pede algumas coisas. Olha, uma bola será retirada aleatoriamente de uma urna que tem bolas numeradas de 1 até 15. Então, você imagina, tem uma caixinha, né, uma urna, lá dentro tem bolinhas com números de 1 até 15. Determine o espaço amostral. Aí tá aqui símbolo de espaço amostral, né? Espaço amostral é todos os resultados possíveis que podem acontecer se você tirar uma bolinha dessa urna. Como essa urna tem bolinhas de 1 até 15, pode sair 1, 2, 3, 4, até o 15. Então, o espaço amostral é isso aqui, ó. São todas as possibilidades que podem sair. O número de elementos do espaço amostral. Quantos elementos tem aqui? Tem 15. Então, o número de elementos é 15. Porque tem 15 possibilidades de resultado diferente. O evento C, agora ele vai te pedir para você escrever um evento específico. Sendo C a retirada de uma bola dessa urna com número ímpar. Então, ele vai te pedir para escrever o evento C, ó, onde você vai colocar só os números ímpares que tem dentro dessa urna. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Beleza? E te pergunta qual é o número de C? Quantos elementos ficou seu conjunto C? Que tem só os ímpares, né? Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 elementos. Tá bom? Agora, mais um evento, ó. Evento D, que é um acontecimento específico, né? E quantos elementos vai ter D? Sendo que D é a retirada de uma bola dessa urna com um número múltiplo de 5. De 1 até 15, a gente tem 3 múltiplos de 5. Que são 5, 10 e o 15. Então, esse evento D, que é esse acontecimento específico de sair um múltiplo de 5, vai ter lá dentro 5, 10 e 15. Quantos elementos? 3 elementos. Beleza? Aí vem as atividades para vocês fazerem. A número 1, por exemplo, eu resolvi toda e as outras eu deixei bem facinho para vocês completarem. Tá bom? Porque como a matéria é nova,
Prefiro explicar bem detalhadinho cada questão. Então, olha só. Número 1. Um dos estados da região sudeste é selecionado aleatoriamente. Então, tem aqui a região sudeste, né, que tem os 4 estados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E vai sortear um estado, né, dentro desses 4 aí da região sudeste, aleatoriamente, ao acaso. Então, é o nosso experimento aleatório. Para esse experimento, determine letra A, espaço amostral. Espaço amostral é aquele símbolozinho da ferradura, né, onde nós vamos escrever por extenso todas as possibilidades que pode acontecer. Se eu escolher aleatoriamente um estado dentro da região sudeste, quais resultados eu posso ter? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, esse aqui é o meu estado, é o meu espaço amostral. Beleza, gente? Vocês podem escrever só os nomes, tá? Pra mim lá no Google Forms. Letra B. O evento B, então agora é um acontecimento específico, ó. Quando não é espaço amostral, gente, é um evento, a gente não coloca esse símbolo aqui da ferradura, a gente coloca o símbolo do evento. Então, por exemplo, como aqui é evento B, nós vamos colocar a letra B e vamos escrever na frente. Se fosse o evento X, a gente ia colocar X e escrever na frente. Agora, quando for espaço amostral, aí que a gente usa esse símbolo da ferradura. Vocês não vão ter que colocar esse símbolo lá no Google Forms, que ele é difícil de digitar, não tem teclado da gente não. Então, olha só, o evento B, sendo B a escolha de um estado da região sudeste com o mesmo nome da capital. Quais são os estados que têm o mesmo nome do estado da capital? Minas Gerais e Belo Horizonte, então esse não entra. Espírito Santo é Vitória, não é o mesmo nome. Agora, a capital de São Paulo é a cidade de São Paulo e a capital do Rio de Janeiro é a cidade de Rio de Janeiro. Então, esses dois estados têm a capital com o mesmo nome do estado. Então, meu evento B, que é esse acontecimento específico, vai ter os elementos São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados em que a capital tem o mesmo nome do estado. Ok? Agora, o evento C, sendo C a escolha de um estado da região sudeste, cujo nome começa por uma vogal. Então, vamos lá. Desses 4 estados, quais deles começa com vogal? Só o Espírito Santo começa com E. Então, meu evento C vai ter só o Espírito Santo. É o único estado que começa com vogal. E agora, o evento D, sendo D a escolha de um estado da região sudeste que seja litorâneo. Litorâneo quer dizer que tenha praia, né? Como a gente sabe, infelizmente, Minas não tem mar. Então, quais que são litorâneos aqui, né? Que tem praia? O Espírito Santo, o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, meu evento D... Ó, desculpa, gente, aqui é D, tá? Se vocês... Cuidado quem for colocar aí no Google Forms. Vai ter esses 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tudo bem? Então, essa número 1 só pedia espaço amostral na letra A e alguns eventos específicos. Número 2. Lançando-se 2 dados, um vermelho e um azul, e considerando o número de pontos das faces voltadas para cima, ou seja, considerando o valor que sair nesses dados, determine, letra A, o espaço amostral e o número de elementos do espaço amostral. Então, gente, nós vamos julgar... Deixa eu passar o carro. Nós vamos julgar 2 dados. Espaço amostral vai ser todas as combinações possíveis de resultados que pode aparecer. Então, ó, é grande mesmo, tá? Pode dar no dado vermelho 1, no dado azul 1. Ou 1 no vermelho, 2 no azul. 1 no vermelho, 3 no azul. Tá vendo? Aqui eu coloquei todas as combinações possíveis, sendo o primeiro número... Eu coloquei em parênteses cada conjunto de 2 números, porque são os números que saem em cada dado, por separadinho. Então, sair 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, depois 2 e 1, 2 e 2, e assim até sair todos os resultados possíveis. Então, esse é o espaço amostral, é todos os resultados possíveis que pode dar, jogando 2 dados e olhando os números que saem ao mesmo tempo, tá bom? Quantos elementos tem aqui dentro? Se vocês contarem, vai dar 36. Então, o número de elementos desse espaço amostral é 36. Tá bom? Tem 36 conjuntinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Agora, a letra B, C, D e E estão pedindo eventos específicos. Então, olha só. Na letra B, pede o evento B e o número de elementos desse evento, sendo B o lançamento desses dados e o número de pontos das faces voltadas para cima ser o mesmo em ambos os dados, ou seja,
todos aqueles acontecimentos em que, se eu jogar os dados, vai dar o mesmo número em cima do vermelho e do azul. Então, meu evento B vai ser, se eu jogar os dados e der 1 e 1, que aí os números vão ser iguais, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5, 5 e 6 e 6. Não tem mais outro jeito de eu julgar e dar dois números iguais, tá tudo listado aqui. Quantos elementos tem esse evento B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de elementos do evento B é 6. Ok? C. O evento C e o número de elementos do evento C, sendo C o lançamento desses dados e a soma dos números dos pontos nas faces voltadas para cima ser 6. Então, de quantas maneiras que eu posso lançar esses dados e a soma dá 6. Então, vai dar 6 se sair o 1 e o 5, ou o 5 e o 1, o 2 e o 4 e o 2, ou se sair 3 nos dois dados. Esses são todos os jeitos possíveis, né? Porque os dados só vão de 1 até 6. Quantos elementos tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5. 5 conjuntinhos, né? 5 maneiras. Então, o número de elementos do evento C é 5. O evento D e o número de elementos de D, sendo D o lançamento desses dados e o número de pontos das faces voltadas para cima ser um número primo em ambos os lados. Quais são os números primos de 1 até 6? A gente tem, o número primo é aquele que só divide por 1 e por ele mesmo, sem contar o número 1, que não é considerado primo. Então, de 1 até 6, a gente tem o 2, o 3 e o 5, que são primos. Então, tem que sair dois números primos. Eu tenho que escrever todas as possibilidades possíveis. Então, meu evento D vai ser sair 2 e 2, 2 e 3, 3 e 2, 2 e 5. Tá vendo? Todas as combinações possíveis do 2, do 3 e do 5. E o número de elementos que tem aqui? 7 elementos, né? Tem 7 maneiras da gente fazer. Último evento. O evento E, sendo, né, o número de elementos lá dentro. Sendo E o lançamento desses dados e a soma dos números dos pontos, né, a soma do que sair, ser maior que 12. Vamos pensar. Os dados só vão de 1 até 6. Então, a maior soma que pode dar é se sair 6 e 6, que é 12. Tem jeito de sair um número maior que 12? Não tem. Então, como não tem, o evento é vazio, não tem elementos aqui dentro, não tem nenhum jeito que eu possa lançar esses dois dados que vai sair mais que 12. Então, quantos elementos tem no evento E? Nenhum, 0. Tá bom? Vocês podem colocar as chaves com nada dentro ou colocar evento vazio, o evento nulo. Tá bom? Só isso. Número 3. Um casal planeja ter 3 filhos, observando as possíveis sequências do sexo de cada filho. Complete o diagrama ao lado e determine o espaço amostral e o número de elementos do espaço amostral. Então, a gente quer ver todas as formas possíveis que esse casal pode ter 3 filhos. No fato em relação ao sexo, se vai ser homem ou mulher. Então, o primeiro filho deles, eu tentei aqui fazer mais ou menos nesse esquema aqui, tá, gente? O primeiro filho deles pode ser homem ou mulher. Se o primeiro for homem, né, o segundo também pode ser homem ou mulher. O terceiro também pode ser homem ou mulher, em todos os casos, né? Então, as combinações possíveis são nascer um homem, depois outro homem, depois outro homem, homem, mulher e mulher, homem, mulher e homem, mulher e mulher. Então, assim, tá vendo? Você tem que fazer todas as combinações, igual a gente fazia lá naquela matéria de princípio multiplicativo. Então, aqui, se você fizer todas as linhas possíveis, vai te dar todas as combinações possíveis. Aí pede espaço amostral, que são todas as combinações possíveis. Pode ser nascer 3 homens, 2 homens, depois uma mulher, um homem, uma mulher e um homem, 2 mulheres. Tá aqui todos eles, tá, gente? Todos os possíveis. E quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 formas, né, de nascer aí a todas as combinações possíveis de 3 filhos, considerando homem e mulher. Tá bom? Então, meu espaço amostral, que são todas as possibilidades possíveis, tem 8 elementos. Letra B. Eu quero o evento H e o número de elementos que vai ter lá dentro, sendo H a possibilidade de pelo menos 2 filhos serem do sexo masculino.
Olha, desses todos aqui, quantas possibilidades tem 2 filhos homens? Essa aqui tem, né, que são 3 homens, então eu coloco ela aqui. Aqui também tem 2 homens, aqui também tem 2 homens. Aqui já não tem, ó, são 2 mulheres e um homem, então essa não entra. Aqui tem, ó, 2 homens e uma mulher, aqui não, aqui não, aqui não. Então essas são as possibilidades dentro do meu total que tá aqui em cima, ó, de terem 2 filhos homens, né, e o outro tanto faz. Então, quantos elementos tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4. Então, o número do meu evento H vai ser 4. Vocês colocam lá. Letra C. O evento J e o número de elementos que vai ter nesse evento, sendo o J a possibilidade de todos os filhos serem do mesmo sexo. Esse é fácil. Para todos os filhos serem do mesmo sexo, ou todos vão ser homens ou todos vão ser mulheres. Então, só tem 2 maneiras. Então, quantos elementos vai ter no evento J? 2, tá bom? Letra D. O evento K e o número de elementos em K, sendo K a possibilidade do filho caçula ser do sexo feminino. Então, olha só. Aqui estão todas as possibilidades. O caçula é o que nasce por último, né? Então, quais dessas possibilidades tem como último filho nascido uma mulher? Aqui não tem, aqui tem. Então, essa aqui eu coloquei, ó. Aqui não tem, aqui tem. Então, essa vai. Aqui não tem, aqui tem. Aqui. Aqui não e aqui sim. Então, no total são 4 possibilidades. Então, o número de elementos de K é 4. Deixa eu ver se tem letra E. Não, esse só até a letra D. A número 4 e mais algumas aí são de marcar, tá bom, gente? Então, olha só. Uma indústria fez uma pesquisa de mercado e seus dirigentes tiveram que escolher 2 entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre para a instalação da empresa. O espaço amostral que representa todos os possíveis resultados dessa escolha é... Então, está te pedindo todas as formas de escolher 2 cidades, né? Espaço amostral é todas as formas possíveis. Dentro dessas opções, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, BH e Porto Alegre. Então, tá aqui as 4 cidades. Aí eu fiz todas as combinações possíveis em grupinhos de 2, né? Ó. Pode ser São Paulo com Rio de Janeiro, São Paulo com BH, São Paulo com Porto Alegre. Rio de Janeiro com São Paulo não coloquei de novo porque já tá aqui, né? Rio de Janeiro com BH, Rio de Janeiro com Porto Alegre. Por fim, BH com São Paulo já foi, BH com Rio de Janeiro já foi, então BH com Porto Alegre. Então, qual dessas letras vai ter todas essas possibilidades aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. É a letra D, gente, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só pela quantidade a gente já vê que é a D que vai ser, que só ela que tem esse tanto de combinações. Ok? Número 5 também é de marcar. Uma caixa contém 10 bolas iguais numeradas de 1 a 10 e uma pessoa retira uma bola dessa caixa. O espaço amostral desse evento aleatório é dado por... Espaço amostral são todas as possibilidades possíveis. Se lá tem bolas numeradas de 1 até 10, qual que é o conjunto que tem todas as possibilidades possíveis? O conjunto que tiver 1, 2, 3, 4 até o 10. Então, aqui letra D também. Tá bom? Que é todas as possibilidades possíveis de resultado sorteando uma bola ali ao acaso. Número 6, ela é de marcar também. Então, olha só. João está fazendo um experimento com as bolas de um jogo de sinuca. Esse jogo apresenta 7 bolas de cores distintas, numeradas de 1 até 7. Então, tem 7 bolas coloridas lá, com número de 1 até 7. Mais uma bola branca, sem número, né? Que é aquela bola que a gente usa para jogar sinuca, né? Que vai atrás, você empurra as outras bolas com ela. Entre esses experimentos realizados por João, qual é o único em que as variáveis envolvidas têm um caráter aleatório? Olha só, vai ter aqui na letra A, B, C e D 4 experimentos e nós vamos falar qual deles que é aleatório, que depende da sorte, do acaso. Determinar a massa de todas as bolas juntas, se ele pegar todas elas e pesar. Isso não vai depender do acaso. Por quê? Porque essas bolas elas já têm um peso determinado e também é um negócio que ele vai olhar o peso e vai saber, não vai depender do acaso. Então, a letra A está fora de questão. Letra B. Escolher as 2 bolas que possuem os números 1 e 3, respectivamente. Ele ir lá e pegar a bola 1 e 3. Isso não depende da sorte. Ele vai olhar e vai pegar. Então, essa também não é. Guardar todas as bolas em uma caixa e, sem olhar, retirar a bola branca. Isso aqui
sem olhar já é um experimento que depende do acaso, né? Porque ele vai tirar sem olhar, vai depender da sorte para ver se vai tirar a bola branca mesmo, né? Se vai dar certo. Então a letra C é a nossa resposta. A opção D, verificar se a bola 7 é a que tem o número, se a bola preta é a que tem o número 7. Isso aí não depende da sorte, porque ele vai lá e vai olhar. Então ele vai ter certeza. Então o único aqui que é um experimento aleatório que depende do acaso é a letra C. Número 7. Um restaurante faz a seguinte promoção. Essa número 7, gente, ela tem um erro, tá? Não é nenhuma dessas alternativas. Depois eu vou explicar por quê. Cada cliente joga um dado comum numerado de 1 a 6. Se o resultado do dado somado à idade do cliente ao número de letras no primeiro nome do cliente for o número primo, ele recebe um prêmio. Então, o cara vai lá, joga um dado, aí o número que sair no dado, mais a idade do cliente, mais a quantidade de letras do primeiro nome dele, se essa soma toda der um número primo, ele ganha um prêmio. Muito difícil esse sorteio desse restaurante. Aí vem lá, Dona Maricota tem 82 anos e deseja participar da promoção. Reconhecendo o caráter aleatório das variáveis, é correto afirmar que... Vamos fazer umas contas aqui junto. Dona Maricota tem 82 anos, só tem que somar a idade dela com a quantidade de letras do primeiro nome dela, que é Maricota, não é Dona. Dona é o pronome de tratamento. Maricota são 8 letras. Então já deu 100. E aí vai ter que tirar um número no dado, certo? Esse número do dado lá vai depender da sorte. E somando esse 100, que é a idade com as letras do nome, mais esse número, tem que dar um número primo. Então já deu 100. O dado vai de 1 até 6. Os números primos depois do 100, tem o 101, 103, tem o 107. Mas ela não vai conseguir tirar 107, porque a idade dela com o nome deu 100 e o dado só vai até 6. Então, no máximo que ela vai conseguir é 106. Então, vai dar certo, vai sair um número primo se ela conseguir tirar 1 no dado, que aí fica com 101, ou se ela tirar 3 no dado, que fica com 103. Aí vem assim, é correto afirmar que a idade de Dona Maricota é aleatória? Na hora que ela entra no restaurante, a idade dela é aleatória? Não é aleatória, a idade dela é 82 anos, não vai mudar. Não vai depender do acaso. Então a letra A está errada. O número de letras do primeiro nome de Dona Maricota é aleatório? Não. O número de letras do primeiro nome dela, a não ser que ela mude de nome, continua sendo 8 letras. O resultado da promoção para Dona Maricota é aleatório? Vai depender da sorte? Vai, porque vai depender dela tirar 1 ou 3 no dado. Então a letra C está certa. O resultado do dado de Dona Maricota é aleatório? É, porque ela jogou o dado ao acaso. O resultado que sai no dado também é aleatório, também depende da sorte. Então a letra D também está certa. Então coloquei aqui uma letra E, que eu vou colocar como opção lá no Google Forms, que é a correta, gente, porque essa questão, a C e a D estão corretas. Tá bom? Então é uma questão aí que tem um errinho. Número 8, que é a última, também de marcar. Observe as 3 variáveis a seguir. Nota que uma pessoa tirou na prova de matemática. O filho de um casal ser do sexo masculino, ser homem. Extrair uma bola vermelha de uma urna que contém bolas brancas e vermelhas. São variáveis aleatórias. Quais dessas 3 coisas depende da sorte? A nota que uma pessoa tira na prova de matemática? Não depende da sorte, depende do estudo. Se tiver estudado bastante, provavelmente a prova vai dar certo, vai tirar nota boa. Então, número 1 não depende da sorte. Número 2, o primeiro filho de um casal nasceu homem. Isso aí depende do acaso, depende da sorte. Então, a 2 é aleatória. E a 3, extrair uma bola vermelha de uma urna que contém bolas brancas e vermelhas. Olha, como se a pessoa for tirar sem olhar, né? Lá tem bolas brancas e vermelhas. Ela vai tirar e vai pegar uma e quer que seja vermelha. Também vai depender da sorte, vai depender do acaso. Então, vai ser aleatório. As alternativas 2 e 3. Então, a correta aqui é a letra C. Pessoal, envie as respostas pelo Google Forms. Não precisa colocar aquele símbolo de espaço amostral, pode pôr só os elementos lá dentro. As de marcar, só marcar, ficar muito atento para essa número 7 aqui, que eu já expliquei que a C e a D estão certas, mas eu quero que vocês marquem a letra E, porque a E que eu inventei aqui é que está
correta. Se você marcar C ou D, eu vou desconsiderar a questão, tá bom? Marca a letra E, porque eu tive o trabalho de vir cá explicar ela detalhado para vocês, tá bom? Quem tá devendo ainda atividades do PET 1, tem que me mandar pelo WhatsApp, tá, gente? Fica atento aí, se você tá devendo, entre em contato comigo. Do PET 2, me pede o link do Google Forms. Se tiver na dúvida também não sabe qual tá devendo, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Então, é só isso.